Na semana que passou, muito se falou nos 1.000 dias do governo Bolsonaro. E eu entendo que há muito que se comemorar ao longo deste governo. O maior feito, sem sombra de dúvidas, é a contribuição do governo Bolsonaro contra a corrupção, ao combate à corrupção. E como se deu? Não roubando e não deixando roubar. 1.000 anos sem nenhum ato de corrupção no governo federal. Entre tantas entregas, nós temos água no Nordeste, título de moradia para moradores do Brasil, dos mais diversos pontos do Brasil, estradas para o norte do país, proporcionando uma melhor escoação da carga e facilitando a vida dos caminhoneiros, a revigoração da malha ferroviária no Brasil, concessões de portos e aeroportos. E há um detalhe importante: o despertar patriótico no coração dos brasileiros. Hoje é muito comum se ver os brasileiros tendo em suas casas uma bandeira do Brasil, a qual faz parte do cotidiano, do dia a dia, quando em outros tempos só se adorava o verde e amarelo de 4 em 4 anos, quando da Copa do Mundo. A composição de ministros deste governo, montada por Bolsonaro, é uma coisa sem igual. Pessoas altamente técnicas, que têm a clara intenção de colaborar com o seu país, onde os ministros conseguem se destacar fazendo muito com pouco. E mesmo em meio a uma pandemia, há entregas de obras, novidades, todo santo dia ou toda semana. Basta ver as atividades de ministros como Tarcísio, da infraestrutura, do turismo, o Gilson Machado, dos direitos humanos e da mulher, a Damares, enfim, todos os ministérios, o Guedes na economia, todos os ministérios têm o seu grau elevado de colaboração com o Brasil. E isso não se via em outros governos. O estancar dos gastos públicos, isso é importante. O fim da farra com o dinheiro público, como ao contrário do passado recente, hoje já não se faz mais a sangria com o erário público. E medidas foram tomadas para conter essa onda. E temos aí como exemplos, podemos citar inúmeros exemplos, mas eu prefiro me apegar a 2. Verbas de publicidade, recurso esse que era destinado para as emissoras de comunicação, e a reformulação da Lei Rouanet, que de maneira equivocada, errônea e criminosa era usada para comprar o silêncio e a consciência da banda podre da classe artística. Fato é que, senhores, o Brasil está no rumo certo. É bem verdade que são apenas 3 anos de governo e ainda há muito que se fazer. Mas quem pudera, como vai acabar em apenas 3 anos vícios e atitudes nefastas de décadas e séculos? Para passar o Brasil a limpo, completamente a limpo, demanda tempo.
O presidente Jair Bolsonaro, uma coisa que destaca nele, a simplicidade. O acesso, ele não é populista, ele é popular. Um homem de hábitos simples. Quando sai para viajar, procura hospedar num hotel onde o valor não é tão elevado, às vezes fica na embaixada, porque ele sabe que os gastos são dinheiro público, dinheiro do povo, suado, fruto dos impostos. Essa pandemia a qual o mundo vive, eu diria que é a nossa terceira guerra mundial, onde a China está de um lado e o resto do mundo está do outro. É uma guerra mundial. E essa guerra está destroçando economias mundiais dos mais diversos países, independente do seu PIB. A Alemanha tem um problema, Inglaterra tem um problema, Estados Unidos estão com problema. Enfim, essa pandemia, ela foi como um golpe na espinha dorsal de todos os países do planeta. E com o Brasil, não poderia ser diferente. Mas aqui no Brasil, o governo Bolsonaro, no meio à pandemia, criou um programa social para socorrer todos os brasileiros e empresas. Ninguém ficou para trás. Foi o maior programa de ajuda no período de pandemia no planeta. E isso não pode passar em branco. As entregas são muitas. E olha que não é mais porque o Supremo Tribunal Federal e os partidecos de oposição se uniram para sabotar o governo, sabotar o país, ainda que isso custe dor e sofrimento à nação brasileira. O governo Bolsonaro é, sem sombra de dúvidas, o melhor governo da história do Brasil. Simples assim. Não rouba, não deixa roubar, cumpre com o que fala, é um governo honesto, é patriota, tem compromisso com o Brasil, tem compromisso com a família e respeita a coisa pública. Respeita os brasileiros. Vê todos os brasileiros como igual. Não dá tratamento diferenciado. Não a elite ou a plebe. Não, são todos tratados de forma igualitária, de acordo com a sua necessidade, possibilidade e legalidade. E é por essa razão que eu, como milhões de brasileiros, continuo acreditando e apoiando esse governo comprometido com a sua reeleição em 2022. Tem críticas pontuais? Tem. Existem 2 pontos no governo Bolsonaro, os quais eu não aprovo e não consigo entender por que eles existem. Um ponto de crítica é o fato de que aliados de Bolsonaro, defensores do governo, se encontram presos por crimes que não cometeram, sem acusações formais ou inquérito que justifique. Eu posso dar 2 exemplos. O deputado federal, no exercício do mandato, Daniel Silveira. O ex-deputado federal, presidente do PTB, Roberto Jefferson. O líder dos caminhoneiros, que se encontra foragido, José Trovão. A situação do Weintraub, que como em pleno exercício do mandato de ministro da Educação, teve que fugir às pressas do Brasil, no meio da madrugada, deixando para trás a sua família, viver num país distante, porque estava sob o risco e ameaça de ser preso pelo Supremo Tribunal Federal. A influenciadora bolsonarista Sarah Winter, que amargou uma prisão, responde a um processo. Temos a questão do jornalista Oswaldo Eustáquio, que por 2 vezes foi preso. Na primeira,
sofreu um acidente, se é que foi acidente, no interior da prisão onde se encontrava, vindo a parar numa cadeira de rodas, e ninguém até então vem respondendo por esse ato, por esse suposto atentado contra esse jornalista. Nós temos um jornalista que no momento, eu não me lembro o nome dele, que ele se encontra preso em greve de fome, e ninguém vê a questão humanitária e relaxa a sua prisão. E tudo isso vem acontecendo mesmo depois do presidente ter feito sinais de paz para as demais instituições, Congresso e Supremo Tribunal Federal, depois das manifestações de 7 de setembro, quando Bolsonaro mostrou a sua força máxima e tinha legitimidade para tomar qualquer decisão sob a luz da Constituição e da democracia, preferiu, no gesto de humildade e grandeza moral, estender a mão àqueles que agrediam e agride a nação brasileira. A perseguição implacável ao senhor cantor Sérgio Reis e tantos outros. As acusações que nos fazem de antidemocráticos, quando na verdade nós vamos para a rua de maneira pacífica, legítima, ordeira, sem quebrar nenhum patrimônio público, sem atacar agentes de segurança, sem quebrar nenhuma planta no jardim, ainda assim somos taxados como antidemocráticos pelo Supremo Tribunal Federal, e o governo nada faz. Isso eu reprovo. Nós vivemos num país democrático, mas as práticas é de uma tirania. É inaceitável que em pleno terceiro milênio, no Ocidente e na América, ainda temos, como é o caso do Brasil hoje, presos políticos. Isso é um mau sinal. A não intervenção do governo nessas questões demonstra o seu ponto fraco, o seu lado negativo, crítico, passivo de críticas. E essa eu não posso deixar de fazer. O outro ponto, o qual eu critico, é a comunicação do governo. O governo de Bolsonaro tem não é ruim não, é uma péssima comunicação. Péssima. E olha que é um governo que vem trabalhando diuturnamente, conforme eu falei, fazendo muito com pouco. Toda semana os ministros estão entregando obras. Toda semana. Entregando obras nas mais diversas áreas e em todo o Brasil. Fazendo muito com pouco. E a velha mídia se juntou para sabotar o Brasil. Mas ainda existe algumas mídias, grandes mídias, que está atrelado àquela seriedade, à coisa séria, à verdade e o compromisso com o Brasil. São poucas, mas ainda tem, e eu posso dar um exemplo. A Jovem Pan, com o seu programa Pingo nos Is, que é capitaneado pelo Augusto Nunes, José Maria Trindade, Vitor Brau, Fiuza e Ana Paula Henkel. Essa gente é de um nível intelectual desmedido. E o compromisso deles com o Brasil é sem igual. O que eles fazem é jornalismo de verdade. Trabalhando os fatos e não criando fatos. E o presidente Bolsonaro tem a grande oportunidade, através de suas lives, que vai ao ar todas as quintas-feiras, para todo o território nacional, através do programa Pingo nos Is, usa muito mal aquele nobre espaço que é lhe dado. Para se ter uma ideia, o Pingo nos Is é o programa de rádio com maior audiência no território nacional neste horário. Então o presidente deveria aproveitar melhor esse espaço, sempre levar 2 ministros das mais diversas áreas para falar coisas dos seus respectivos ministérios, levar novidades, porque são muitas coisas que vêm se fazendo e o presidente ele usa esse espaço não para falar o que está fazendo, não para falar o que pretende fazer, mas gasta a maioria desse sagrado tempo para se fazer piadinhas de tio
em churrasco de domingo, contando a sua história, que não tem nada a ver neste momento, ao ponto de transformar o programa numa coisa sem graça. A exemplo, a última edição de quinta-feira passada, em que Bolsonaro participou, o programa foi sem graça. Ele passou o tempo todo contando histórias, fazendo piadas, e não usou esse nobre espaço para falar o muito que o governo dele tem feito pelo Brasil e pelos brasileiros. Água no Nordeste, estrada no Norte, ferrovia pelo Brasil, a luta para baixar o valor dos combustíveis do alimento, a economia que cresce, a geração de empregos que ao correr desse ano bateu na casa de 2.200.000 novos empregos, empresas que estão abrindo no Brasil, a crise alimentar que está acontecendo no mundo inteiro e não é só no Brasil, tanto é que o Boris Johnson, ministro da Inglaterra, fez uma parceria, está querendo celebrar uma parceria com o governo brasileiro para comprar alimentos nossos. As coisas estão acontecendo no Brasil. E o presidente precisa falar. Muitas vezes nós que somos o apoiador deste governo, não tomamos conhecimento de coisas boas que vêm acontecendo, porque o próprio governo tem uma péssima comunicação. E a gente não é municiado para fazer a defesa com a devida altura. E isso é um pecado. Ou seja, para finalizar, os dois pecados do governo Bolsonaro: deixar os aliados para trás, e soldado não pode ficar para trás. Ninguém pode ficar para trás. Presos políticos, em plena democracia, isso é um escárnio, uma tapa na cara da nação. E o outro ponto, passivo de críticas, é justamente esse. A comunicação do governo, que é péssima. O governo trabalha muito de uma forma sem igual, mas não consegue divulgar aquilo que faz de maneira a mostrar para todos os brasileiros que a coisa vem acontecendo. E olha que um canal conceituado, que é campeão de audiência em todo o território nacional, dá 1 hora por semana, numa quinta-feira à noite, para o presidente dar publicidade à sua live. E ele, ao invés de fazer a publicidade das muitas coisas boas, gasta o tempo fazendo piadas sem graça e contando histórias desinteressantes que não vai levar a nada. A última quinta-feira, repito, o programa foi um saco, porque o Bolsonaro passou o tempo todo contando historinhas chulas, sem graça, que não contribuem em nada. Tanto é que quando o programa acabou, como de costume, os participantes da bancada do programa têm o hábito de discutir a live. Dessa vez, não tiveram que discutir. Foi uma coisa sem graça. Esse espaço nobre que Bolsonaro tem, não só nas redes sociais e no Pingo nos Is, tem que ser usado para falar das coisas boas. E outra coisa, o presidente ele tem o hábito de querer falar o que está fazendo, escrevendo textos longos e botando nas redes sociais. A maioria esmagadora prefere comunicação rápida, imagem, mensagem, vídeo. Não que não tenha que fazer textos, mas não pode ser o texto. É preciso uma comunicação mais rápida. E as redes sociais permitem isso. Então, o governo tem o meu apoio, reconheço o seu valor, mas tem esses dois pontos, o qual eu critico e não abro mão de criticar, porque sou apoiador. E apoiador de verdade é aquele que fala ao governo aquilo que ele precisa ouvir, e não aquilo que ele quer ouvir. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.